Bom dia, turma. Todo mundo bem? Espero que todos estejam ótimo, né? A gente está dando continuidade ao nosso trabalho com vocês aqui, o professor Isidro Araújo, continuando nosso estágio esse que está se encaminhando para o final, né? Temos algumas aulas aí, mas já estamos nos encaminhando para o final. Portanto, hoje a gente vai continuar, né? Falando sobre sexualidade na escola, né? Hoje vamos abordar o tema, né? Conhecendo as infecções sexualmente transmissíveis, certo? Que é a STs. Há um passado muito recente era conhecido como DSTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis, e passou a ser classificada como ISTs, né? Que passou a ser infecção sexualmente transmissíveis. Então, dá boas-vindas para vocês novamente e vamos seguir com nossa aula, certo? Como eu já falei, meu nome é Isidro Araújo Neto, né? E vamos dar prosseguimento à nossa aula. Bom, nosso tema, para ficar bem claro, né, fazendo a continuidade já do tema anterior que a gente trabalhou, né, falando sobre sexualidade. E agora a gente vai conhecer, nosso tema é conhecendo as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, certo? Bom, o objetivo da nossa aula é identificar as principais características das ISTs mais comuns no Brasil e no mundo, apoiar o uso de preservativo e desenvolver um respeito às pessoas portadoras de ISTs. É interessante a gente frisar logo no início da aula, né, que o intuito desta aula, principalmente, é estar mostrando para vocês que existem essas doenças e que as pessoas que forem iniciar uma vida sexual, né, que tenham cuidado e se utilize de métodos para não contrair nenhum tipo de doença. A gente sabe que as tecnologias são avançadas, existem vários remédios para determinado tipo de doenças de STs, né? Porém, existe doenças sexualmente transmissíveis, e infecções sexualmente transmissíveis que ainda não existe cura, né? Existem bastante estudos, já existem relatos pelo mundo de que uma ou duas pessoas, ou existe estudos, né, que denotam para uma busca significativa de cura para essas doenças, essas infecções que ainda não têm cura, mas ainda está em fase de estudo, está muito longe, ou quem sabe com a velocidade que a ciência se encontra hoje, ela possa ser que ela encontre já a cura para esse tipo de infecção. Porém, não existe, então a melhor forma é nós se cuidarmos, entendeu? Então vamos lá. Essas aulas seria interessante, a gente está na fase, na sala de aula, porém, infelizmente, a pandemia não está deixando, e agora com esse surto, né, de gripe, a H3N2, peço que todos se cuidem, tomem cuidado, para que nenhum de vocês venha se contaminar com essa gripe, que é muito forte, sintomas semelhantes ao da Covid, e que também já, né, traz a gente para dentro do nosso assunto aqui, que é sobre infecção, né? Então vamos procurar o máximo não nos infectar nem de Covid, nem de H3N2, nem desses vírus que estão soltos aí pelo mundo. Então vamos dar prosseguimento à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre as ISTs aqui no Brasil, com os dados do Ministério da Saúde, e aprimore, nós vamos tratar sobre os sintomas e o que leva a acontecer isso. Então, como eu estava falando, as ISTs, né,
são doenças sexualmente transmissíveis, né? Que você se infecta através da relação sexual ou não. Isso aí a gente vai falar na aula mais para frente, como existem essas infecções que não é através da relação sexual. Porém, hoje a gente vai falar com ênfase apenas para iniciar nosso conteúdo, como ele é um conteúdo muito sensível à questão da aula, né? E a questão da não presença em sala de aula, para a gente estar sentindo com o aluno os pontos que ele ainda não está à vontade de tratar. A gente vai se apegar mais à questão de apresentar para vocês os sintomas, né, de doenças de infecção sexualmente transmissíveis, que são as ISTs, né? Portanto, a gente vai dar prosseguimento, né, nossa aula aqui. Então, assim, as ISTs podem se manifestar por meio de feridas, corrimentos e verrugas anogenitais, e entre outros possíveis sintomas, como dor pélvica, ardência ao urinar, lesão de pele e aumento de ínguas, são alguns exemplos de ISTs. Herpes genitais, aqui eu já estou falando para vocês o que são algumas ISTs, né? Herpes genital, sífilis, gonorreia, tricomoniase, infecção pelo HIV, infecção pelo papilomavírus humano, que é a HPV, a hepatites virais B e C, e infecção pelo vírus linfotrópico das células T humanas, HTLV. Essas nomenclaturas, né, HIV, HPV, elas são utilizadas para abreviar os nomes, né? Então, o que é que acontece? A gente tem aí, nós temos os sintomas, né, das ISTs, e nós temos aqui também, né? Deixa eu pegar aqui um lápis. Acho que é isso. Nós temos aqui também, ó, exemplos de ISTs, que são essas que eu falei para vocês agora, mas não custa nada relembrar e fazer um ponto, né, aqui, que é o seguinte: a vida sexual das pessoas, ela fica muito a critério do seu bem-estar, né, da pessoa, e a forma social, cultural, até mesmo que ela se insere. Portanto, por isso que eu já disse antes, no início da aula, que é um tema bastante interessante e que deveríamos, né, que, como como eu falei antes, é um tema bastante sensível à questão de se falar virtualmente, porque a gente não está aqui do outro lado e não está podendo sentir de fato o que vocês estão recebendo. Em sala de aula a gente poderia debater, poderia estar fazendo mesa redonda, compartilhando, né, sentimentos, compartilhando ideias, podendo sentir, né, de realmente, de fato, que a aula está chegando ao ponto que ela tem que chegar, que é o que? Mostrar para vocês, alunos, que quando chegar a fase na vida de vocês que por enquanto nós vamos estudar, ou aqueles que já por eventual fase da vida já está com a vida sexual ativa, mostrar para vocês que deve ter o máximo de cuidado possível para que não contraiam nenhum tipo de doença. Temos os contraceptivos, nós temos os preservativos, que é a forma mais segura que tem de preservar tanto gravidez prematura, de doenças, né, que é o preservativo. É a forma mais segura, mais eficaz que existe hoje
é o preservativos, certo? Tanto é que existe preservativo masculino, existe preservativo feminino. Então, aí, como eu falei para vocês, existem vários tipos de doenças, de infecções, que estão todas listadas aqui. E que essa daqui, como eu falei, HIV, é aqui uma doença sexualmente, uma infecção, perdão, é porque doença, eu sou da época que era doença, aí eu ainda estou, mas é infecção sexualmente transmissível. A infecção pelo HIV, que não existe cura ainda, né? Como eu falei para vocês, existem estudos sobre HIV, mas porém ainda não existe cura. E eu vou falar para vocês agora, vou passar para vocês alguns dos sintomas que ocorrem nessas infecções, né? Que são, né, entre elas existe as ISTs aparecem principalmente nos órgãos genital, mas pode surgir também em outras partes do corpo, como palma da mão, olhos, língua. O corpo deve ser observado durante a higiene pessoal. O que pode ajudar a identificar um IST no estágio inicial, sempre que perceber algum sinal de algum sintoma, deve-se procurar o serviço de saúde urgentemente, né? Independentemente de quando foi a última relação sexual. Porque, dependendo do organismo, esses sintomas poderão aparecer futuramente e você não vai fazer ligação com a relação sexual e deixando, né, de estar então buscando um tratamento adequado e no início da infecção, que é o que é importante para que haja cura ou o tratamento que irá acontecer a depender da infecção, né, ao longo da vida ou ao longo do período até que você esteja livre, né, de uma infecção. Então, a gente deve fazer sempre esse reconhecimento, estiver tomando banho, se higienizando, verifique, olhe seu corpo. Você é o dono do seu corpo, você pode olhar, você pode se tocar, você sentir, se avaliar em vários tipos de doenças. Por exemplo, o toque pode fazer a mulher, né, diagnosticar o câncer de mama. Então, a pessoa deve se tocar assim e conhecer o seu corpo para que ela possa definir alguns tipos de doença que possa ela ter adquirido e ainda não ter notado, né? E se você tiver parceiro, né? Se você tiver algum desses sintomas, você imediatamente você já deve avisar o seu parceiro sexual, né? Para que os dois possam tomar as devidas medidas cabíveis, que é procurar o sistema de saúde para que possa dar início ou verificar, podendo não ser uma doença, né? Verificar e fazer uso da medicação correta, certo? Então, pessoal, acho que deu uma mudada de cenário aqui, né? Porque eu estava ali numa sala que lá o barulho estava muito alto, né? O pessoal falando, então mudei para cá para ver se dá uma melhorada. Mas então vamos continuar, né? Dizendo aqui para vocês que são as três principais manifestações clínicas das ISTs, né? Como eu já falei para vocês: corrimento, feridas, verrugas anogenitais. Eu vou passar para vocês agora algum desses sintomas, né? Vou passar dos três, né? Vou passar quais são os principais sintomas. Então vamos passar aqui a corrimentos. O corrimento aparece no pênis, vagina ou ânus. Pode ser esbranquiçados, esverdeados ou amarelados, a depender da IST. Entendeu? Então, cada uma dessas cores de corrimento, ele faz vínculo a um tipo de doença, certo? Pode ter cheiro forte e ou causar coceiras, né? Provocando dor ao urinar ou durante a relação sexual. Nas mulheres, quando é pouco o corrimento, só é visto em exames ginecológicos, entendeu? Pode se manifestar na gonorreia, clamídia e tricomoniase.
Então, esses são dos sintomas, né, que pode aparecer em corrimentos, né? E, como eu falei, você deve sempre observar na hora de estar fazendo sua higiene pessoal, se tiver dúvida alguma coisa com relação a isso, né? Feridas. Aparecem nos órgãos genitais ou em qualquer parte do corpo, com ou sem dor, entendeu? Os tipos de feridas são muito variados, podem apresentar como vesículas, úlceras e manchas, e entre outros. Pode ser manifestações de sífilis, herpes genitais, croncomole, que é a conhecida, né, como craco mole, né, a donovanose, linfogranuloma venereal. São feridas, né, e sintomas de feridas. Aí também existem também as verrugas, né, verrugas genitais, são causadas pela papilomavírus, humano, HPV, e pode aparecer em forma de couve-flor, quando a infecção está em estágio já avançado, né? E em geral não dói, mas podem ocorrer irritações ou coceira. Então, pessoal, hoje a gente falou sobre ISTs e seus sintomas. E isso é um tema bastante interessante que ainda nós vamos trabalhar em outra aula, porque é como eu falei para vocês no início, é um tema muito sensível que deve ser colocado com muita cautela, principalmente nesse formato remoto, que a gente não consegue saber de fato e nós estamos tendo esse contato com vocês para estar vinculando com relação ao como vocês estão recebendo esse tema. Portanto, essas são nossas referências, né? O Ministério da Saúde, né? Um site bastante interessante. Quem tiver alguma dúvida pode procurar, né? Então, lembre-se, segurança em primeiro lugar. Aqueles que já têm uma vida ativa, a vida sexual ativa, se cuidem, né? E aqueles que ainda não, que ainda não têm a vida sexual ativa, a gente enfatiza que quando se sentir à vontade para praticar algum ato sexual, que trabalhe a questão da segurança, o uso de preservativo em primeiro lugar, entendeu? Uma vida sexual segura começa sem aventura, entendeu? Então, essa era a nossa aula. Nós vamos postar uma atividadezinha posteriormente na próxima aula para você estar respondendo, básica mesmo, para vocês colocarem o que vocês aprenderam nesta aula. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser e assim Ele nos permitir e Ele quer.